já estou falando, mas já entrando dentro da pregação. Nós estamos debaixo da promessa, que todos sabem que é Atos 2:4. E essa promessa ela foi dada antes da descida do Espírito Santo. Isso é muito forte. Foi feita uma promessa, para os fins dos tempos. E Atos dos Apóstolos cumpriu lá. Mas só que Joel 2, ele vinha falando, que os velhos, sonhariam, os mancebos com os jovens, vários rolos vêm dentro disso aí, profetaria, televisões. Mas o que mais me interessa a todos, glórias a Deus, que estava todos reunidos, num só propósito, Atos 2, ele fala que estava todos reunidos num só propósito. Mas você vê aqui que nesse um só propósito, se a gente for ver a festa do Pentecoste, ou a descida do Pentecoste, era a festa da colheita. Então ele tinha por costume, de ano a ano, vamos dizer, de um aniversário, oferecer a Deus algo de uma boa colheita. Era a premissa. Uma boa colheita que eles faziam, aí eles davam uma festa. Mas só que em vez deles dar naquele propósito, ao contrário, eles receberam. Eles foram para poder oferecer a Deus, eles acabaram recebendo. O que eu aprendo com isso aqui, irmão? Que quando você dá, você recebe. Porque é melhor dar do que? E quando você, de coração, você entrega, a quem você entrega se sente satisfeito e te retribui. E quando te retribui, você não sabe a retribuição que tu vai receber, mas aquilo que tu vai receber nem tu espera. Uma coisa tão gostosa, irmão, que você vai ter para repartir. Você vai ter para repartir, porque quem deu com abundância. E quem dá com abundância não faz falta para quem recebe. E quem recebe também reparte. E quando reparte, todos recebem. Até o mundo recebe. Por que o mundo recebe? Porque o próprio Cristo, ele falando para os discípulos que a vez de poder ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Mas só que quando o mestre falou, Joel já tinha profetizado lá atrás. O mestre falou no tempo dele para o discípulo, mas só com uma profecia que ia se cumprir, e estava se cumprindo em Atos 2, no dia de Pentecoste. Então estava 500, não é isso? 500 para poder entregar a Deus, a primícia da festa do Pentecoste. Mas só que de 500, irmão, 120 foi o que receberam. 500 pessoas reunidas, todo mundo orando, esperando, mas só que 120 que estavam no propósito
vento. Aí daqui a pouco veio o que? O vento veemente, ou então o vento impetuoso. Estava todos sentados, tá? Estava sentado, e nisso que estava sentado, porque quando o vento soprou, não aguentaram ficar sentado muito tempo não, irmão. Porque o que eles receberam, irmão, o que eles receberam não deu para poder ficar sentado. Aleluia, Jesus. Porque não foi homem que deu. O que estava vindo naquele vento não foi vento de atribulação, de angústia, de dor, de agonia, não. Foi vento, um vento gostoso. Você vê que se falar de vento, irmão, tinha um profeta que ele estava na caverna por um período de um tempo, e ele queria ouvir Deus falar. Ele estava esperando a voz de Deus falar. Portanto, veio o vento, Deus não estava no vento. Veio o fogo também, Deus não estava no fogo. Mas quando veio aquela voz suave, ele entendeu que não era qualquer voz. Aquela voz mansa foi falada aqui dos frutos do Espírito. E quando tem o fruto do Espírito, está cheio do Espírito. E quando aquela voz mansa, suave, soou no ouvido do profeta Elias, aquela voz mansa, foi falada aqui de mansidão. E Jesus falou que nós devemos ser, simples. Simples. Como a pomba, né? E prudente como a serpente. É Jesus ensinando a forma ou a característica que nós temos que ser. Quando é para poder ser simples, mas atento. Simplicidade não quer dizer que você tem que ficar de qualquer maneira, tem que ficar atento. Porque a qualquer momento alguém pode te dar um pote. Você já viu que quando joga um milho para a pomba, né? Você vê aquela multidão, mas quando alguém tenta pegar ela, quem era simples fica arisco rapidinho, né? Que ninguém pega a pomba, porque sabe o quê? Ela está atenta. Irmão, mas presta bem atenção aqui. Eu falei 120, mas 120 ainda é muito. 500 estava demais. Ficou 120, mas 120 ainda é muito. Por que muito? Porque na matemática do Espírito do Senhor, Jesus não precisa de 120. 120 ainda é muito para poder fazer o que Ele quer fazer. E você vê que parece que na matemática diminuiu, mas com pouco se torna multidões e multidões. Porque você quer ver 120, mas se você pegar de 120 e você tirar o zero, fica quantos? Fica 12, né? Fica 12. Foi o que Jesus precisou para poder ganhar o mundo. Você vê que Jesus não precisa de muito. Com 12, Deus agora pega um que era um pouco meio bravo, né? Aquela Pedro, um pouco meio bravo, um pouco meio autoritário, mas dentro da razão. Não é que ele estava errado, dentro da razão. E o mundo diz aí que dentro da razão eles vão até o inferno, né? Mas dentro da razão, sem Jesus ir até o inferno, vai ficar lá, que vai perder a alma. Agora, quando ele recebeu, lá em Atos 2, o mesmo Pedro que estava lá, estava Pedro, Tiago e João, e os demais, quando eles receberam o vento veemente, o vento impetuoso, irmão, eu falei que Jesus precisa de pouco, né? Não precisa de muito. Que quando eles foram revestidos de poder, irmão, foi uma coisa tão gostosa dentro da alma. Porque não é o que você vê,
é o que entra dentro. Não é o que nós vê, é o que não vê. Porque o que você não vê é o que entra dentro. Você quer ver o negócio? Você está vendo o Espírito Santo? Não está vendo Ele. Ele é invisível. Você está vendo Deus? Não está vendo Ele. Você está vendo Jesus? Não está vendo Ele. Porque Ele está como invisível. Mas quando o próprio Deus falou que só, façamos, está no plural, irmão, façamos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então quando eu olho para você, eu vejo Jesus. Eu olho para ela, eu vejo Jesus. Eu olho para o pastor, eu vejo Jesus. Então Jesus está aqui porque nós somos semelhança dele. E como semelhança dele, o Espírito Santo também está aqui porque o Espírito Santo não é para ver, para sentir. E eu já estou sentindo desde o começo a presença do Espírito Santo no nosso meio. E não precisa de multidão para nós sentir a presença do Espírito Santo, porque ele já está dentro. E quando ele está dentro, o que você vai fazer para ele, ninguém vai ver, mas o Espírito Santo vai mostrar que ele é na tua vida. Quer ver o negócio? Ficava em Jerusalém, até que do alto seria revestido de poder. O poder, ele só se apresenta quando você sai. Quando você sai, o poder se apresenta. Mas quando nós mostra a nossa própria pessoa, o poder não mostra. Mas quando você sai, o poder vai contigo. Porque quer ver o negócio? Doca estava em casa, moribunda morta. Aí Pedro falou assim, o que isso acontece? Eu recebi uma coisa gostosa lá no dia de Pentecoste. E eu quero ver se é verdade aquilo que eu recebi. Aí daqui a pouco eu vou fazer uma visita a quem está doente. Quem está doente eu vou visitar. E Doca era uma mulher trabalhadeira. A mulher que fazia algumas roupas para poder ganhar sustento, até sustentar o ministério de Jesus e dos apóstolos. Aí daqui a pouco passou que aquela que costurava, aquela que fazia roupa, estava doente, morrendo. E Pedro já cheio do Espírito, Pedro já cheio da graça, cheio da mansidão, vou fazer um passeio de visita pelo Espírito dentro da casa de Doca. Está vendo o que o Senhor quer que nós façamos? Deus quer que nós recebamos o poder do Espírito Santo. E quando você ouvir que alguém está enfermo e o Espírito do Senhor te conduzir naquela casa, ou seja, qual for a casa e te conduzir, lá você mostrar o que está dentro. O que está dentro é o Espírito Santo. E lá você profetizar saúde para quem está doente. E o poder de Deus se manifestar através da tua vida. Porque o poder de Deus, ele vai contigo quando tu sai. Mas se eu e você ficar prostrado, não tem poder. Você quer ver um negócio também? O poder do Espírito Santo. Atos 3, todos conhecem a Formosa, o templo de Salomão, ou chamado o templo Formosa. Você vê que aquele homem estava ali aleijado, e Pedro e João, de costume, ia para aquela casa de oração, que era a casa do aprendiz, né? Que era o templo de Salomão. E dentro do templo de Salomão, aquele homem se encontrava ali coxo, esticando a mão pedindo esmola todos os dias, e acostumou com aquela vida de petição. Já estava acostumado, e todos enchiam o bolso dele ou a vasilha dele de dinheiro, mas só que na verdade alguém por detrás estava de pilantragem, usando daquela enfermidade para poder se dar bem nas costas de quem se encontrava realmente doente e precisando de uma ajuda, mas não uma ajuda física de homens. Mas Deus vendo aquilo, Deus falou, vou quebrar agora
os pés de quem está por detrás dessa pilantragem. Aí quem era grosso, quem era ignorante aos olhos dos homens, aleluia, Pedro e João, mas quando ninguém dava nada por eles, ele resolve dar outro passeio. Quando você passeia, quando é gostosa, quando tu passeia na direção do Espírito missionário. Quando você passeia na direção do Espírito, você faz proeza e você faz surpreender o adversário. Quando você começa a passear, mas não passeio no shopping que vai gastar, mas a minha Deus também faz presente dentro do shopping que você nem imagina o que Deus pode fazer quando você vai passear, quando você vai comprar roupa, quando você vai se alimentar na praça da alimentação. Deus também pode mudar a história e lá você sai para passear e Deus acabar com o passeio e fazer grande ordem dentro da mão de Jesus. Deus é mistério. Nós sabemos a intenção de passear, gastar, comer, não é errado, mas Deus pode fazer uma coisa tão grandiosa lá no shopping que você fala: ei, eu vim passear, Jesus me bota para trabalhar. Eu vim passear, Jesus me bota para trabalhar. É porque Jesus foi falado aqui, não tem férias, trabalha toda hora, de madrugada, de dia, de manhã, toda hora. O crente que está cheio do Espírito trabalha para Jesus, trabalha no shopping, trabalha no trabalho, trabalha dentro do céu de macumba, eu estou trabalhando dentro do céu de macumba, e Jesus está lá, aleluia. Eles estão falando dos atividades, mas eu cheguei lá, mas Jesus está lá porque eu estou lá, o poder do Espírito Santo está lá, para poder ser eles perceber, quebrar as obras do mal. Aleluia, Jesus. Jesus me botou dentro do centro de macumba para poder trabalhar para ele. Oh, glória! Isso é forte. E daqui a pouco um baixa a cabeça dali, outro baixa a cabeça dali, um se curva daqui, se curva dali, e eu trabalhando, e uma reta, aleluia, quebrando pedra, e eles falam do Exócio, falam não sei de quem, vai falando, e Jesus ali, eu falei, em nome de Jesus, isso vai dar tudo certo, Jesus. E daqui a pouco, aleluia, o Espírito Santo vai trabalhando, e se eles percebendo o mundo espiritual, Jesus está fazendo algo gostoso. Aí vamos lá, irmão, no passeio de Pedro, aleluia, na hora nona, e está ele ali, o moço, o coxo, aleluia, esticou a mão pedindo dinheiro, aleluia, e assim, irmão, ele estendeu a mão, e quando ele estende a mão, Pedro até poderia ajudar com coisa financeira para poder sustentar aquele homem, mas só que Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, já tinha visto que aquilo era pilantragem de alguém por detrás. Era pilantragem de alguém que colocava ali, porque na época um mendigo ou um aleijado não poderia ficar de frente de um templo central, porque trazia vergonha para frente do templo. Então não podia ficar ninguém mendigando, pedindo esmola naquela época, porque eles tiravam da frente do templo para poder não enfeiar o templo e não dizer que estava mendigando ali, mas só que alguém por detrás aproveitava aquela situação. Era quem estava dentro do templo que botava alguém ali para poder aproveitar do dinheiro do aleijado. E tem gente assim, gente. No nosso tempo, tem gente que aproveita da deficiência física da pessoa para poder aqui, se dar bem financeiramente. Mas Jesus quebra protocolo. E desde já eu vou pedir ao Espírito Santo que te enche, me encha, aleluia, do poder dele, para poder, no nome de Jesus, quebrar protocolo, aleluia, e mostrar quem está por detrás, que Jesus não concorda com a pilantragem que quem está por detrás. Aproveitando da deficiência física para poder ser vagabundo. Para poder ser vagabundo, porque quando você bota alguém para poder você ganhar dinheiro nas costas dela, você fica só na zona de conforto e só usufruindo. Mas Jesus vai quebrar muito protocolo dentro desse ano ainda.
de frente de alguns templos, pessoas aproveitando de outras pessoas para poder ter benefício, porque não quer trabalhar. E Jesus falou, aleluia, no princípio pela boca de Deus Pai, ó, que o homem deveria que trabalhar com o suor do teu rosto. Mas ainda tem muitos aproveitadores ainda dentro da casa do Pai, que não quer trabalhar. Sabe, pedir. Quem pede está mais aleijado do que quem está aleijado. Sabe por quê? Porque não tem disposição para poder trabalhar. Está contra o Evangelho. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, vai se unir? Uma disjuntora, uma esposa. E como você vai se unir com uma mulher se você não trabalha? Vai passar fome você e ela. Ou então vai ficar orando 24 horas, Jesus, manda, Jesus já deu saúde e força pro cabra aí. Aí vai ficar orando 24 horas, achando que a oração vai trazer dinheiro sem sair de casa. Está errado, missionário. Jesus já deu a força, já deu a saúde, já deu o vigor. E agora tem que fazer, sabe o quê? Ó, e pé na estrada, que Jesus é conosco. Está cheio de vagabundo dentro da igreja. Está cheio. Estão vivendo da fé. Que fé é essa? Usurpando os outros. Quando nós está cheio do Espírito, quer ver o negócio? Eu falei do coxo, né? Falei de Doca. Isso quando ele recebeu lá em Pentecoste. Maravilha, quer ver? Jesus falou o quê? Vai pegar Mateus 17 e vai falar: ó, Pedro, daqui para frente, vai fazer. Olha só, você não vai ser mais pescador, ó, de peixe. Você vai ser agora pescador de alma. Pedro, você vai ser pescador de alma. Você quer ver o negócio? Quando você trabalha para Jesus, trabalha para Jesus, é diferente. Trabalha para Jesus, Jesus trabalha para você. Agora, quando aí você se escora, Jesus não pode fazer nada, que Jesus não é escorado. Jesus veio para procurar alguém que quer trabalhar, porque ele trabalha dentro da lógica. Pedro começa a evangelizar, João começa a evangelizar, Tiago começa a evangelizar, e agora começa a fazer, sabe o quê? As almas começam a entrar. Depois que as almas entram, alguém vai ter que administrar. Vai ter que administrar? Vai administrar o quê? Vai administrar dinheiro. Porque você vai pegar a pessoa na sarjeta, mendigando, fedendo, maltrapilho. O poder do Espírito Santo vai entrar. Deus vai dar um banho de sangue, vai tirar toda a mazela, vai tirar tudo aquilo que é de ruim que Satanás montou nas costas e botou a pessoa cheia de coisa ruim nas costas. Aí agora começa agora. Jesus limpando. Começa limpando unha, começa limpando o corpo, vai tirando toda a bactéria que Satanás colocou. Purifica com sangue. E agora veio a vontade agora da pessoa querer trabalhar. E a pessoa vai querer trabalhar, daqui a pouco a pessoa vai ter que fazer o quê? Dizimar. E o dinheiro vai para onde? Para o administrador. Mas para poder administrar a obra de Deus. Aí daqui a pouco quem era mendigo não é mais mendigo. Sabe por quê? Jesus foi lá e trabalhou. E daqui a pouco a pessoa vem, sabe o quê? Jesus entra, aí daqui a pouco começa a evangelizar também. Ó, já não é mais um, é dois. Daqui a pouco de dois, tá lá, mendigando, tá lá, ó, vagabundo, traficando, ó, tá se prostituindo, tá mentindo. O Espírito Santo entra, atrapalha, faz aquela purificação. Quem era prostituta não é mais prostituta, quem era vagabundo não é mais nada. Então já vai multiplicando, já tem dois. Ó, então já o segundo dízimo aqui. E o dízimo é para poder fazer o quê? Manutenção da obra e ajudar, ó, aqueles que precisam. Irmão, dentro do estudo que nós estávamos fazendo, agora o tempo cresceu, a igreja cresceu. Pedro sai e ganha 3 mil almas. Já não é mais 3, não é mais 2, é 3 mil almas. E quem que tem que administrar?
a finança de 3 mil almas? Quem trabalhou para Jesus. Que agora quem era pescador de peixe, agora é pescador de alma. É o que Jesus quer fazer comigo e contigo. Jesus quer fazer comigo e contigo. Eu profetizo na minha vida e na tua que nós vamos ser pescadores de alma. Debaixo da ponte, dentro dos prostíbulos, dentro do nosso emprego, dentro do tráfego, ônibus, trem. Ele diz que não pode, porque carro da lei, não é isso? Mas no socialzinho. O Espírito Santo é sábio. Faz amizade dentro do trem. Não pode gritar, mas pode conversar. No pé do ouvido. Particular. Você é lindo, você é linda. Jesus. E por aí o Espírito Santo vai trabalhando no silêncio. Mas quando der uma brecha, explode. E assim Jesus vai fazer, sabe o que? Agranjeando a alma para o teu reino. Jesus é sábio, irmão. Jesus é muito sábio. Eu quero ver o espírito de Satanás ganhar pela sabedoria de Jesus. E você tem o Espírito do Senhor. Se aí você ficar ligado, meu, o Espírito do Senhor te dá sabedoria e estratégia para tanta coisa que você não vai entender. Daqui a pouco, de 3 mil almas, ele vai fazer uma segunda pregação. 5 mil almas. Oh, glória. Começou de 1, de 2, de 3, agora 5 mil. E de 5 mil, agora começou a discipular. Começou a discipular. Porque eles foram discipulados. E como eles foram discipulados, eles aprenderam. E quando aprenderam, quando começou a vir a perseguição para poder parar eles, perseguição foi a mesma coisa que nada. Fizeram até um corinho aí, né? A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Sabe por quê? Ficaram mais fortes do que nunca. Eles não mostraram força brincando corporalmente, não. Eles mostraram força, sabe? Evangelizando e cheio do Espírito, porque a luta agora não é mais com a carne, a luta agora é contra as potestades, contra os dominadores, contra as hortes, e só vence as potestades debaixo do poder da oração, porque lá em Atos 2, aleluia, eles estavam orando, aleluia, e quando eles estavam orando, Deus sentiu graça no coração dele e falou: agora eu vou soprar o vento veemente, eu vou soprar o vento impetuoso, aqueles que eu tinha prometido através do filho que eu vou fazer agora, e por isso eles foram todos cheios do Espírito. Eu profetizo na minha e na tua vida, você é cheio do Espírito, para poder fazer milagres, proeza, no nome de Jesus. Cheio de virtude. E Pedro gostava de passear. Ô homem para gostar de passear no Espírito. Agora Jesus também fala só, dá uma revelação. Passa para o outro lado, Pedro. Jesus é bom que ele dá até a revelação da visão. E você sai na direção do Espírito. Quando você sai na direção, ele te revela onde você vai, o que você vai fazer. Agora só, você não recebeu, Pedro. Agora tem uma família também que eu quero que você vá lá. Ei, vai lá visitar a casa de Enéas. Vai visitar também a casa de Cornélio. Entrou dentro da casa de Jesus, quer entrar dentro da casa através de você. Jesus quer entrar dentro de casa de família através de você. Jesus quer entrar dentro de casa idólatra através de você. Pessoas idólatras. Vai que de repente dentro do teu serviço tem uma pessoa que é idólatra. É contigo. É
contigo. Jesus quer entrar para passear. Jesus adora passear. O amado passeio de Jesus não é para poder mostrar a boniteza, a beleza. O passeio de Jesus é para poder mostrar a glória do Deus Pai. Toda a passeada que Jesus passeava na terra era para poder mostrar o poder e a glória do Deus Pai. Porque ele tinha prazer em mostrar a glória do Deus Pai. Nós temos que ter prazer, irmão. Eu ouvi aqui a missionária falando que se você tem prazer cedo, o que nós estamos fazendo na casa? É verdade, o que nós estamos fazendo na casa? Qual o prazer? Qual o prazer que você tem de estar na casa de Deus? Só sentar no banco? Só ficar ouvindo o pregador falar? Eu me lembro que quando eu bebia, eu sentava, tinha prazer para beber. Eu também. E prazer, tá? Se eu falar que eu não gostava, eu gostava de beber muito. Eita, virar a noite era pouco. Semana, meu Deus do céu. Hoje o prazer foi Hoje, tá entendendo que Jesus agora dobrou o prazer? O prazer foi dobrado. Se eu tinha prazer, agora dobrou. Sabe por quê? Quando Jesus faz, ele faz dobrado. O que ele vai fazer na minha vida e na tua vida vai ser 4 vezes mais, tu acredita? O prazer que nós tínhamos no mundo de servir o Satanás, até dentro de macumba, nos baile funk, dentro do tráfico, aleluia, Jesus vai dar um prazer dobrado na prostituição, na mentira. Quando o Espírito Santo entra, o fruto do Espírito anda, o poder é dobrado, o prazer é dobrado de querer ver a alma para o reino. Foi por isso que ele falou: fala, não te cale. Fala. O prazer é falar. O prazer é pregar. O prazer é orar. E eu quero profetizar já na minha vida que a tua força para orar vai dobrar. A tua força para orar vai dobrar. A tua força para orar vai dobrar. Porque quando nós oramos, irmão, aleluia, quando nós oramos, quando nós falamos com o Pai, no particular, o Espírito do Senhor se apresenta no teu quarto, no meu quarto, na tua sala, na cozinha, lavando louça, lavando roupa. O Espírito do Senhor se apresenta, você tomando banho, aleluia, você vê no teu guarda-roupa, escolhendo a roupa para vir para casa do Pai. O Espírito Santo se apresenta e você está em oração no Espírito, e o Espírito vai falando contigo, e você vai dizendo: eu vou me apresentar assim para ele. E quando você se apresenta, ele também se apresenta. E quando você começa a entregar, ele também começa a te dar. Porque ele não nós mesmos aqui entregar, nós mesmos receber, nós mesmos dar. E quando nós dá, nós recebe. E aquele que tem para poder te entregar está aqui. É só você pedir, pede o que quer que eu te faça. É só pedir, é só pedir, é só pedir. Porque foi assim, aleluia, que alguém falou: Jesus, eu quero ver. Jesus vai abrir nossa visão também, irmão. Jesus vai abrir a nossa visão. Por que eu estou falando isso? Porque esse que foi cheio do Espírito, Pedro, lá em Atos 12, Deus dá uma visão para ele. Deus dá uma visão. O que é ser cheio de visão, irmão? Visão em forma de revelação. Sabe por que isso vem através do poder da oração? E nessa visão, irmão, foi coisa ampla. Jesus não faz nada para ficar na mesmice. Jesus, ele faz coisa ampla. A visão de Jesus, ó, é ampla. Eu enxergo aqui, ó, mas só que no olhar espiritual de Jesus não é só aqui, é mais na frente. Porque ele sempre vê além do homem. Porque ele não pensa como o homem pensa, ele não vê como o homem vê, ele segue aquilo que o Pai ordena no coração do homem. E quando o homem bota no coração, porque o Pai ele deu primeiro lá no céu.
expressão da revelação do Pai. Que lindo, né? Um coxo anda, Doca que estava morta ressuscita, Cornélio, melhor dizendo, Ené, recebe saúde. Sabe o que Jesus está falando aqui através disso tudo? Que Ele está dando saúde. Saúde. Porque eu estou falando aqui com simples palavras para ser simples, mas Jesus também fala na mansidão. O Senhor te dá saúde. Eu preciso de saúde, irmão. Quem precisa de saúde? Saúde, irmão. Sabe por que saúde? Porque às vezes nós dependemos dessas águas contaminadas aí, e às vezes estraga o nosso corpo físico, e às vezes nós ficamos com problema dentro do nosso corpo sem nós perceber. Sem nós perceber, fica aquilo acumulado dentro do nosso corpo. E quando Jesus viu que precisava usar Pedro para poder entrar na casa de Enéas, ele viu que Enéas precisava sair daquela cama. Você sabia que você também pode, no teu coração, tua mente, orar para quem não está aqui, mas está lá na tua casa, ou da tua família, ou quem está no hospital, um vizinho, ou um irmão mesmo que você conhece de igreja? Porque o poder de Deus é assim, Ele opera aqui e Ele opera lá, aonde o teu pensamento for, Ele faz milagre. Sabe por quê? Basta somente uma palavra, porque a palavra já foi liberada. A palavra já foi liberada. Eu profetizo saúde mais uma vez na minha vida. Eu profetizo saúde na tua vida. Saúde, irmão. Porque até para poder fazer a obra de Deus, sem saúde não tem como fazer. Como você sai para fazer a obra de Deus sem saúde? Até quer fazer, mas a saúde foi embora, Senhor. Não tem mais saúde, porque quando falta saúde, falta vigor, falta força. Então o nosso Deus é o Deus que Ele sabe que eu e você precisa de força, e força espiritual também. Porque às vezes nós estamos abatidos no corpo físico, mas nós temos um Deus que renova o nosso vigor e nossas forças físicas. Porque o adversário ele aproveita dessa situação para poder fazer você querer desistir. Eu estou cansado, estou cansada, eu não vou, Jesus me entende. Mas só que Jesus vai dar um tapa na cara de Satanás, aleluia, da enfermidade física, e você vai sair daqui mais forte do que nunca, porque o Espírito Santo está aqui para poder te fortalecer, para poder prosseguir. Prosseguir, irmão. Eu falo porque está acontecendo comigo agora. Eu cheguei aqui destruído fisicamente. Sabe o que é destruído no corpo físico? E eu estou renovado. Renovado. Para me poder encerrar aqui, irmão, presta bem atenção. Atos 2:4. Está falando da descida do revestimento de poder. Eu gosto daquele agito, eu gosto, é gostoso o agito. O agito é gostoso. Isso dá uma alegria na alma, um júbilo. Aquela coisa, quando os vasos então tá num só pensamento, começa todo mundo. Mas só que tem hora que, quando o vaso está num só pensamento, começa todo mundo. Mas só que tem hora que, quando o vaso está num só pensamento, começa todo mundo. Mas só que tem hora que, quando o vaso está num só pensamento, começa todo mundo. Mas só que tem hora que, quando o vaso está num só pensamento, começa todo mundo.
o agir dele fica do lado por uns períodos de um tempo. Que é gostoso. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito, quando eu falei aqui da simples como a pomba, porque o fruto do Espírito, ele trabalha de dentro para fora. Sabe por que o fruto do Espírito, ele vê a necessidade que você está precisando dentro? Porque quando você tem necessidade dentro, aleluia, quando você tem necessidade dentro, é porque a tua alma está gritando de socorro por dentro. Sabe por que o Espírito Senhor, ele gosta de palestrar suavemente? Porque quando eu falei de Elias, o próprio Espírito estava falando comigo que Elias, ele tem aquele fogo, Deus não estava no fogo. O terremoto, aquele agito, Deus não estava no terremoto. Por que Deus não veio no fogo falar com Elias no fogo? Por que o fogo, Elias entendia de fogo? Porque ele orou, o fogo desceu. Mas só que agora não era tempo de Deus falar com ele no fogo. Terremoto, ele passou diversos da tribulação que tremeu a vida dele. Quando Jezebel então falou que ia matar ele, ele tremeu, foi um terremoto na vida dele. Só que agora a alma dele está precisando de uma coisa suave, de um refrigério dentro, de agora de um consolo dentro, um consolo, porque às vezes a voz do trovão não é para poder estrondar, o fogo às vezes não é para poder você, não, mas há momento que o profeta ou a profetisa precisa daquela voz suave, mansa dentro dele. Entender que o Espírito Santo está dando água, está dando peixe, está dando pão. Sabe por quê? Porque grande é a caminhada. Porque aí vem nós de uma trajetória de agito, de correria, de guerra, de perseguição, de luta, de afronta, de agonia. Mas tem hora que Deus fala, ei, senta aqui, para um pouquinho, porque essa agonia, para poder ouvir a voz mansa e suave falar contigo. Elias, você é guerreiro, você é profeta, você não tem medo, você parte para cima, você não deixa nada cair. Mas só que agora eu vou te recolher um pouquinho de um tempo. Há momento que nós temos que se recolher, irmão. Porque a ânsia nossa de querer trabalhar para Jesus na vida é tão grande, tão grande, tão grande. E Jesus, ele aceita, vai contigo, vai comigo. Mas tem hora que às vezes sopra alguma coisa na nossa vida, é permissão do próprio Deus para nós fazer, sabe o quê? Ouvi, falei, calma. Calma. Ainda a estrada é longa. Por que correr? Por que correr? Às vezes a estrada parece ser sombria, só que às vezes nós temos que sentar para ouvir o Espírito falar e te dar de comer. Eu estou falando aqui, para mim tanto faz igreja cheia ou vazia. O que para mim importa, o alimento que está descendo aqui é para o interior. Sabe por quê? A fome
mas não fome de pão. Não fome de pão. Porque aquela água era simbólica. Aquele peixe assado era simbólico. Aquela carne também que o corpo mandou era tudo simbólico. Mas era a alma precisando ser alimentada. Sabe por que a alma precisa ser alimentada, pastor Criano? Porque tantos porquê. E os tantos porquê, ninguém explica os porquê. Só o Espírito do Senhor sabe por que tantos porquê na nossa vida. Porque os porquê na nossa vida ela fica como um ponto de interrogação, porque ninguém responde, ninguém fala, ninguém sacia, ninguém alimenta. Então às vezes nós temos que sentar e entender que o porquê das nossas vidas, que a gente precisa ser alimentada a nossa alma. A alma cansada não desespera, espera em Deus. Espera em Deus. Alma cansada. A alma cansa. Oh Jesus. A alma cansa a ponto de mexer com o corpo físico. E o corpo físico, ele pedir: Jesus, basta, chega, me recolhe. É melhor que o Senhor me tome logo. Só que eu tenho uma palavra para mim e para você, que já aconteceu diversas vezes isso comigo. Já aconteceu diversas vezes. Então eu falei: Jesus, chega, cansei. Corre para lá, corre para cá. É trabalho, é neto, é pregação, é estudo, é obra de igreja. E aí a gente parece que não vê a solução. Parece que não vê a solução. Mas aí é a correria do homem. É a correria do homem. Isso é a correria do homem. Porque Jesus falou o que, ó? Lá em Mateus 28, 11, 28, 29 e 30. O meu fardo é suave. O fardo é leve, no caso. E o meu jugo é... Você está entendendo por que eu estou dizendo que é a correria do homem? Nós corremos tanto, até para nós, sabe, não passar privações de muita coisa. Mas quando nós esperamos em Deus, Jesus, ele garante. Sabe por quê? Porque o fardo é leve e o jugo é suave. Como ter um jugo suave do mestre? Tu pode se alimentar para nós encerrar dessa palavra? O jugo, a correria é do homem. Mas os que esperam em Deus renovarão as vossas forças. Tu pode renovar as tuas forças hoje aqui? Parece que Jesus não está falando, só que nós estamos como Elias hoje. Uma voz mansa e suave. Jesus também fala na mansidão. Porque na mansidão parece que ele está em silêncio, não é isso? Que a gente fala: o Senhor está em silêncio.
mas Ele está nos preparando para uma grande obra lá na frente. Primeiro Ele está te alimentando, sabe por quê? A obra ainda não parou. Então Ele precisa te alimentar, eu e você primeiro, a nossa alma, o nosso espírito. Porque o que dá para poder vir, se a gente não se alimentar aqui, nós não vamos suportar o que dá para poder vir. Foi por isso que Ele falou para os discípulos: ei, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E tem um poder que parece que não tem, mas tem um poder de te revestindo, me revestindo, porque nós vamos sair daqui para poder ganhar o mundo para Jesus. Não parece que tem um poder aqui, mas tem um poder aqui de revestimento. Então Jesus quer te revestir primeiro. Jesus quer sanar a alma cansada, a alma ferida, a alma angustiada, a alma magoada. É por isso que quando eu falei que Jesus falou que Pedro vai passear, Ele está passeando hoje aqui, através do Espírito do Senhor, entrando na tua casa. Não é da tua casa de quatro paredes, a tua casa que é o templo do Espírito, e te dando saúde, te dando revestimento, poder, para você prosseguir à frente. Você quer ver o negócio? Se Pedro não tivesse aprendido, não tivesse sido discipulado, quando o homem falou que assim, ó, Pedro, você já viu, né? Tiago, eu matei ele. Foi para poder terrorizar psicologicamente. Às vezes ele terror psicologicamente na nossa mente para poder tentar nos matar. Psicologicamente. Vem tanta fala psicologicamente para poder tentar bater aqui. Se a gente não tiver revestido, nós a surta. Aí ele quis que Pedro surtasse antes do tempo. Ó, matei o teu amigo, o teu parceiro. Isso foi Herodes, no caso. E se preocupa não, Pedro. Meia-noite também eu vou acabar com a tua vida. São palavras que vêm para matar, missionário. Tem palavras que vêm para matar. Mas só que Pedro estava, sabe o quê? Dormindo. Mas chegou o dia da morte de Pedro. Todos já sabem. Tiago já tinha ido para a glória. Agora é meia-noite. A preparação de Satanás. E Pedro dormindo, descansando, tranquilo. É o que o Senhor está falando para você. Descansa a tua alma em Deus. Mas sabe por quê? Tinha alguém orando. Não era uma pessoa, tinha uma igreja orando. Por isso que eu falei que a oração, ela é a chave do teu sucesso. Não tem outra maneira para você ter sucesso se não for através da oração. Pedro orava pelo povo, não é isso que ele ganhou. Mas quando Pedro estava em perigo, o povo orou para Pedro. A igreja estava orando. E quando a igreja estava orando, Herodes planejou, não foi? Eu estou falando aqui, irmão, mas tem livramento de Deus aqui. Jesus está jogando por terra os planejamentos de Satanás. E todos os planejamentos do homem para poder tentar te matar, esfriar espiritualmente. Jesus está jogando por terra. Eu estou falando aqui, mas eu estou falando pelo Espírito. Por que pelo Espírito? Porque Jesus já está vindo lá na frente. Porque, Jesus do céu, meu Senhor da glória, meu Deus, porque o homem que lhe armar algo para lá na frente acabar contigo psicologicamente, mas o Senhor, através da oração, já está dando livramento. Porque você não pode morrer psicologicamente. Porque tem alguém orando a teu favor. Só que o homem planeja maquinar e matar. A primeira coisa que ele tenta matar é a alma, que não aceita do teu jeito que tu é, da maneira que tu é, não concorda. Mas Jesus te chamou assim, desse jeito. Só quem pode te mudar é Jesus. Eles querendo ou não,
vai ter que te aturar assim, dessa forma, do teu jeito. Eu sei o que é isso, mas sabe por quê? Ou não concorda mais com que ele fala, do jeito que ele faz. Quem mandou Jesus me botar desse jeito? Vai falar com ele. Eles iam gostar de mim se eu tivesse de pistola na mão, porque eu não ia ter muita conversa. Se tiver dentro da boca de fumo, ele ia falar, ele é tão bonzinho. Bom nada com Satanás no couro. Agora dentro da casa do pai, eles não aceitam. Irmão, pede revestimento a Deus, porque a maioria vai querer tentar te matar espiritual, mas você não pode ceder agora. Você não pode ceder. Suporta. Suporta. Suporta calúnia. Suporta aflição. Ó, outra coisa aqui, ó. Eu ia parar. Suporta o deboche também. Tá entendendo? Suporta o deboche. Jesus viu tudo, irmão. Suporta o deboche. Vai ter que me engolir, te engolir da maneira que Jesus te chamou. É desse jeito. Senão não vai para o céu. Amar um aos outros conforme Cristo vos amou. É suportando um ao outro. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Eu ia fazer um negócio aqui, mas nós vamos mudar para poder nós ir embora. Já a hora já foi, já deu. Diga aí em nome de Jesus aí, irmão. Eu estou falando aqui, irmão, mas é uma fúria com a tua alma e com a minha alma muito grande. Há uma fúria com a tua alma e com a minha alma. Porque a vontade de Satanás é entristecer a alma e o coração para poder desistir, tá? Para poder desistir. É. E a jovem aqui, com todo respeito, fica firme. Firme. Busca o Senhor. Busca. O tempo todo que eu estou falando aqui que Pedro gosta de passear, mas eu estou falando passear e evangelizar. Esse passeio que eu estou falando não é um passeio dele estar passeando na torre, ele trabalhando para Jesus, ó, caminhando na obra do Senhor. É o que Jesus quer fazer contigo, ó, que você vai passear, mas passear cheio do Espírito de Deus, para poder ganhar alma para o reino dele. Jesus quer te usar para poder tu ganhar alma para o reino. Então observa a palavra, ó, lê a palavra, ouve a palavra, guarda a palavra, porque ó, parece que não vai acontecer nada. Se tu ficar firme e suportar, você vai ver com os teus próprios olhos o que Jesus é capaz de fazer através de você. Através de você. Jesus quer te fazer um instrumento vivo na mão dele, um instrumento vivo, para poder tirar pessoas do monturo, da lama, da sarjeta. Quando eu falei, ele precisa de um, precisa de dois, é o que ele quer fazer contigo. Você é um, ele quer que você ganhe dois, depois de dois vai ganhar três. Daí a pouco pensar que não, eu profetizo uma missionária na casa de Deus, dando glória e testemunho. Uma missionária na casa de Deus, fazendo a obra do Senhor. Ninguém vai entender. Se tu guardar no teu coração, eles vão até julgar, mas você que era assim, era assado, deixa julgar, deixa falar. O que é importante é que você achou ele te achou. E vai achar todos que você conhece também, aqueles que dão ouvido à palavra, que Jesus vai botar a palavra na tua boca. Você nem vai saber como vai falar, mas não vai ser tu que vai falar. Vai ser o Espírito do Senhor que vai falar na tua boca. Não se preocupa, ou gaguejando, ou falando errado, mas quando o Espírito tomar a tua boca, os teus lábios, a tua língua, não vai ser mais você. Aí vai dizer, eita, rapaz, uma louca, vai ser assim, mas para a glória de Deus.